Oi, gente, bom dia. Então, estamos retomando, né, e entrando na última fase da nossa disciplina, onde a gente vê as áreas principais da administração. A gente vê produção e operações, a gente vê marketing, a gente vê recursos humanos e vê finanças. E no que a gente vai ver hoje, que é operações e marketing, a gente envolve dois dos cursos que vocês fazem, que é logística e é marketing, assim como gestão comercial, que também tem alguns paralelos com o marketing. Então, é onde vocês vão conhecer um pouco sobre a área de vocês, o que é que a área de vocês faz, certo? Só que a gente não vai se detalhar porque vocês vão ver tudo isso ao longo do curso. Vocês vão ter meio que um spoiler agora e depois vocês vão ver com os detalhes. Então vamos começar. O roteiro da nossa aula de hoje, ele é dividido em dois momentos. Em um a gente vai ver a administração de operações, o conceito, que basicamente a gente poderia compreender como gerar resultados, né, a partir de alguma matéria-prima, a partir de alguma informação, que é transformada para gerar um resultado para o público externo. A gente vai ver um pouco sobre isso. A gente vai ver que existe uma diferença entre organizações de manufatura de serviços, ou seja, aquelas que produzem bens físicos, tangíveis, e aquelas que produzem bens intangíveis, que são os serviços. A gente vai ver também as organizações como sistemas de operações, a gente vai ver como é que algo se transforma em um resultado através das organizações. A gente vai ver o planejamento estratégico do sistema de operações, como é que a gente planeja estrategicamente, ou seja, levando em consideração a estratégia da organização e os objetivos a serem alcançados no sistema de produção. E o planejamento e controle das operações, que dentro desse controle a gente vai encontrar a logística e distribuição, que é um dos cursos que vocês estão fazendo. E o controle de qualidade, que a gente vai ver que acontece principalmente através das ferramentas de gestão da qualidade total, ou TQM, e através das certificações ISO, que você já deve ter ouvido muito falar. A outra parte da nossa aula, a gente vai se debruçar sobre o marketing, compreendendo como ele se define, como é que funciona a administração de marketing, quais são os elementos envolvidos, que, por exemplo, existe a análise ambiental, existe o mix de marketing, que permitem definir exatamente as atividades que o marketing realiza. A gente vai ver que existem sistemas de informação de marketing, pesquisa de marketing, para compreender melhor o que é que os clientes estão querendo. A questão do comportamento consumidor, que avalia as tendências dos consumidores, o que é que eles consomem mais, o que é que eles estão querendo em determinado momento. A gente vai ver os papéis de compra, são 5 tipos de papéis, e a gente vai ver a administração do cliente, a importância de relacionamento com o cliente, certo? Então, vamos lá para iniciar, né, a administração de operações, que seria a área ou campo da administração responsável pelo planejamento, operação e controle do processo de transformação que converte insumos e recursos em produtos. Ou seja, é um processo que precisa planejar, que precisa ter objetivos e metas bem definidos, que precisa operacionalizar através do sistema de transformação, ou seja, fazer com que aquilo que você tem de matéria-prima, de insumo, que é conhecido como input também, em alguns sistemas, que precisam ser transformados e gerar algum resultado, que pode ser um bem ou um serviço. E isso precisa ser controlado, como a gente viu na aula de controle, tudo que é planejado precisa ser controlado, para que os desvios eles sejam corrigidos e para que não sejam cometidos os mesmos erros, certo? E aqui que vocês verem na figura, a administração de operações, ela envolve uma centralidade, ela está central dentro das outras funções. Por quê? Porque ela se relaciona com todas as outras. Ok, vamos ver por quê. Se a gente for pensar o pilar recursos humanos, a administração de operações precisa estar alinhada com esse pilar de recursos humanos porque as pessoas precisam saber exatamente o que elas precisam fazer. Elas precisam saber o que é demandado delas. As pessoas precisam ter a qualificação para poder transformar as matérias-primas em resultados em forma de bens ou serviços.
Precisa estar alinhado com a área de suprimentos, ou seja, aquela que oferece os materiais para a organização, para que não falte matéria-prima, por exemplo. Precisa estar alinhado ao sistema de contabilidade e finanças, porque esse é que oferece capital para a compra dos materiais, dos equipamentos que são necessários para a produção. Precisa estar alinhado com a área de marketing e vendas, porque é ela que vai promover aquele produto que está sendo gerado, ela que vai fazer com que ele seja disponibilizado no mercado. Precisa estar alinhado com a área de pesquisa e desenvolvimento, porque precisa se inovar também no sistema de produção. Precisa de novas tecnologias, por exemplo, que gerem mais produtibilidade para a organização, que é um conceito que a gente vai ver depois também. E eu falei para vocês no roteiro da aula que a gente vê a diferença entre organizações de manufatura e organizações de serviços. A diferença básica é que a de manufatura produz bens físicos tangíveis que a gente pode tocar, enquanto os serviços produzem bens intangíveis, que são denominados serviços, ou seja, a gente vive o serviço, mas a gente não pode senti-lo, tocá-lo como acontece com o bem. Então, vamos lá para o conceito de manufatura. Organizações industriais responsáveis pela produção de bens físicos e tangíveis. Então, vamos dizer que as fábricas que produzem os respiradores que tanto se tem falado nesse momento de pandemia são organizações de manufatura, porque geram bens padronizados e bens físicos. Enquanto os serviços são organizações responsáveis pela produção de bens intangíveis denominados serviços. Então, se a gente for pensar, por exemplo, os hospitais, a gente estaria falando de uma organização que presta serviços. Outro exemplo é a Faculdade Santa Helena, é uma organização que presta serviços também. E organizações como sistemas de operações. As organizações como sistemas de operações é a gente compreender como é que funciona um sistema de produção. E esse sistema de produção, ele possui entradas ou insumos, que são as pessoas, tecnologia, capital, equipamentos, materiais, informação, ou seja, aquilo que permite que seja transformado no processo de transformação para gerar uma saída, ou em forma de produtos ou serviços, ou seja, de bens ou serviços. Então, por que uma pessoa, por exemplo, pode ser um insumo? Porque em alguns momentos o consumidor é que vai ser transformado no serviço. Se a gente for pensar quando a gente vai no salão de beleza para cortar o cabelo ou para fazer qualquer outro procedimento, a gente está sendo transformado enquanto consumidor. Então, a gente é um insumo desse processo de transformação que vai gerar uma pessoa mais bonita, mais diferente, né, ao final do processo. Se a gente for pensar, por exemplo, equipamentos, as máquinas, as tecnologias que são utilizadas, passam por um processo de transformação ao estar ali trabalhando com aquele bem, com aquele material, para gerar um produto, para gerar um serviço. Então, por isso que se fala que pode haver um processamento de materiais, que são matérias-primas, de informações ou de consumidores. Então, um exemplo de informação. Aqui numa aula, a informação está sendo processada para gerar um resultado para vocês, que é a aprendizagem. Então, a gente pode ver que não é só as organizações de manufatura que transformam as coisas em bens, mas também a gente tem as organizações de serviços que transformam pessoas e informações em resultados. Então, isso seria um sistema básico de produção. A gente precisa também ver um pouco sobre o planejamento estratégico do sistema de produção e como é que ele funciona. Ele funciona com alguns processos de planejamento. Você tem 5 processos. O primeiro dele é o planejamento do projeto do produto. É você projetar o que você quer produzir. Que serviços ou produtos eu vou produzir? Eu preciso ter isso bem claro, porque não adianta eu produzir algo que eu acho muito legal, muito interessante, mas que as pessoas não tenham receptividade, as pessoas não queiram comprar, seja porque é caro ou porque não tem nenhuma utilidade. Então, isso precisa ser projetado e também precisa ser pensado em termos de produtibilidade, ou seja, que você gere um produto que não tenha custos tão altos, né, que seja uma relação custo-benefício legal e que ele tenha qualidade também e que ele seja esperado por aquele cliente. Por isso que há um papel importante aqui da área do marketing que ajuda nessa detecção da demanda, por exemplo. Planejamento e capacidade é você conseguir definir qual a quantidade que você vai produzir, e isso precisa ser bem explorado, porque
não adianta eu produzir demais porque vai gerar estoque, e estoque é custo, é algo que a gente vai ver também. E eu preciso produzir de modo que eu consiga atender minha demanda adequadamente, que não falte produto para eu atender o meu cliente. E planejamento de localização, que é esse terceiro processo, que é definir onde eu vou produzir, é definir onde será localizada a organização. Isso é importante porque vai depender muito se você quer estar próximo do seu cliente, se você quer estar próximo do seu fornecedor. Então, vai depender muito da organização. Por exemplo, se a gente for pensar ali, a Ilha do Leite é um polo médico. Então, as organizações se localizam ali porque elas sabem que as pessoas estarão indo ali para receberem alguns serviços e, ao verem outros empreendimentos, elas tendem a também conhecerem aqueles empreendimentos e passarem a ser clientes. Então, ali a localização é estratégica em termos de cliente, por exemplo. A gente tem também o planejamento dos processos de produção, é como eu vou produzir, certo? E como eu vou produzir, existe um pensamento de que eu vou produzir algo que é padronizado em massa, ou eu vou produzir algo que é customizado, ligado diretamente ao que meu cliente deseja. Então, planejamento de processo é isso. Eu quero fazer algo mais padronizado ou algo mais customizado. De forma básica, tá? A gente envolve muitas outras decisões que não cabe aqui a gente explorar. E o planejamento layout, que é como instalar o que eu vou precisar. Ou seja, como é que eu vou colocar os equipamentos? Eu vou colocar os equipamentos em função do produto ou em função do processo que está sendo executado. Por exemplo, tem para a produção de um navio, que é algo muito grande, os equipamentos para fazer aquilo, as peças, vão ter que ser deslocados para o produto. Mas quando a gente está falando de uma linha de produção, de um carro, por exemplo, a linha de produção já está toda montada. Ela não vai se deslocar em função do produto. O produto é que vai até ela. Entenderam? E outro ponto que é muito importante a gente ver é o planejamento e controle das operações, como as coisas são produzidas. Então, envolve planejamento da produção, certo? Então, envolve três tipos, de planejamento da produção. O planejamento agregado, que é você planejar as atividades produtivas de modo a alcançar os objetivos. Isso nada mais é de que a produção precisa estar alinhada com os objetivos que foram definidos lá na estratégia organizacional, no processo de planejamento geral, holístico. Programas de produção detalhados, você especifica melhor como você vai alcançar esses objetivos. Então, você fala a quantidade, a qualidade, o tempo e o local de produção. Você determina exatamente como você vai fazer cada uma das atividades produtivas. Planejamento de necessidades de materiais, que você determina o que é que você vai precisar de material para que não falte no seu processo produtivo e, consequentemente, atrase sua entrega ao seu cliente. Existe também o controle da produção, que é feito por meio de 4 tipos de controle. Controle de custos, controle de compras, controle de manutenção, que a gente vai ver melhor quando for ver as certificações ISO ao final dessa parte de produção e operações. Controle de custos é controlar a eficiência e a produtividade dos sistemas de operações. Ou seja, você produzir de modo que você economize os seus recursos e gere o benefício da melhor forma possível. Isso é ser eficiente. É uma relação custo-benefício. Controle de compras é você controlar a qualidade, custo e confiabilidade dos recursos e insumos adquiridos pelos fornecedores. É você confiar, é você conseguir garantir que a matéria-prima que você está comprando é de qualidade para gerar um bom resultado. Então, é muito importante essa função de compras para que não haja erros ou desvios no processo produtivo posteriormente, certo? E, consequentemente, afeta a qualidade. Controle de manutenção é você controlar se os equipamentos produtivos eles estão adequados para não dar defeito no momento de produção e, consequentemente, interromper o processo. E controle de qualidade, que a gente vai ver melhor ao final desse capítulo 9 sobre administração de produção e operações.